Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje nós vamos falar num assunto extremamente importante para qualquer mamãe, desde a gestação até 4, 5 meses após o parto ou pro resto da vida, né, gente? Sobre rede de apoio, né? É um assunto muito importante. É triste ver que muitas mulheres não têm. Vai ter puxão de orelha no final do vídeo, igual o vídeo anterior. É um assunto extremamente importante. Eu, graças a Deus, fui muito abençoada nessa parte, porque eu tenho pessoas muito importantes que me ajudaram. A minha gestação, o final ali foi na fase da pandemia. Então a gente pegou a fase da pandemia, o final da gestação do Júnior, ali por volta das 30 semanas. Eu peguei a fase da pandemia. O Júnior nasceu em abril de 2020, então bem naquela fase onde fechou tudo. Então foi mais complicado ainda em relação a isso, mas graças a Deus, Deus me abençoou com uma sogra, com um sogro e com a minha mãe e com meu esposo, que são maravilhosos e que auxiliaram. Gente, vocês não têm noção do tanto que eles me ajudaram, né? Rede de apoio é extremamente importante para nós mamães de primeira viagem, de segunda, de terceira, de gestante. Mas vamos lá, vou falar para vocês um pouquinho o que aconteceu. Vou começar lá da gestação, porque eu tive rede de apoio desde a gestação. Então, quando eu engravidei do Júnior, eu tive uma gravidez super saudável. Eu praticava atividade física, eu caminhava, eu fazia hidroginástica. A única coisa que eu não fiz foi cuidar da alimentação. Minha alimentação foi totalmente desregulada. Eu comia doce, então assim, minha alimentação foi totalmente desregulada na gestação do Júnior. Saí fora mesmo. Eu falo que eu só não comia reboco porque não dava. Deixa eu ligar a luz daqui. Então eu comi demais, gente. Na gravidez do Júnior, engordei 18 quilos. A minha gestação foi tranquila até as 34 semanas, quando a dona Daiane inventou de fazer arte. Com 34 semanas, eu inventei de levantar um sofá em casa. Pessoa, né? Diz que dá espírito de limpeza no final da gestação, né? Parece que a gente fica louca por limpeza, fascinada. Limpeza, organização, tudo. Quer fazer tudo num dia. E eu fui inventar de levantar um sofá num domingo de manhã. Não, gente, não foi num domingo. Lembrei, foi num sábado. A loja fechou 1h e o Ebert foi pedalar após. Ele chegou, era umas 6 horas. Eu já tô misturando duas histórias já. A cabeça da grávida já tá perdida, gente. Chega no final da gestação, não sei o que dá na gente. Não sei se é só eu, mas eu fico... começo a confundir as histórias. Foi num sábado, o Ebert foi pedalar à tarde, e quando ele chegou em casa, eu já tava passando mal. Ele chegou em casa, nós íamos no ensaio à noite da igreja, ensaio de músico, e o Ebert chegou em casa e eu comecei a passar mal. Então eu já tava sentindo dor, eu tinha feito a faxina, puxado o sofá, o Ebert chegou por volta das 6h30, e eu já tinha terminado, então eu tava deitada, tentando dormir, mas eu não conseguia dormir. Eu virava para um lado, sentia incômodo, virava para o outro, sentia incômodo. Não era dor, mas era o incômodo que eu não tinha, né? Na região da pé da barriga, ali da virilha, era incômodo que não tinha. Então eu comecei a me sentir mal. Então eu virava para um lado, não dormia, virava para o outro, não dormia. E eu falei pro Ebert, ele falou: amor, melhor você ligar para sua médica. Liguei para minha médica. Ela, vai no hospital pra gente ver o que tá acontecendo, né? Chegamos lá, fui no hospital e eu comecei a dilatar. Então a minha médica pediu pra mim ficar no hospital. Vamos internar você e vamos ver o que tá acontecendo. Aí minha médica foi no hospital conversar comigo e eu contei a arte que eu aprontei. Aí a médica falou: Daiane, eu não vou liberar você pra ir embora. Você vai ficar aqui, vai tomar medicamento, vai tomar uma injeção pra amadurecer o pulmãozinho do Júnior. Porque se eu mandar você ir pra casa, eu tô com medo de você fazer arte de novo. 20 anos, né, gente? Sem juízo, primeiro filho. Ai, Deus, ó as artes da pessoa. Aí ela pegou e me segurou, eu fiquei no hospital. Eu entrei no sábado, eu saí, se eu não me engano, na terça-feira, não tenho certeza. Mas eu saí depois e fui direto pra casa da minha sogra.
A minha médica exigiu, ela só me liberou porque eu fui pra casa da minha sogra. Então ela falou, você vai, eu vou liberar você porque você vai pra casa da sua sogra. Se você fosse pra sua, eu não ia deixar. O nosso serviço na época era trabalho essencial, né? Era considerado trabalho essencial porque a gente trabalha com loja de bicicleta. Então a gente podia ficar aberto. Então na época a gente deixava a porta meia encostada e os clientes vinham retirar os produtos, geralmente conversava no WhatsApp e as pessoas vinham retirar os produtos na loja. Então o Herbert que tava indo pra loja, o Herbert, meu sogro, e minha sogra ficava mais tempo em casa. Então eu fui pra casa da minha sogra e fiquei ali até as 39 semanas, onde a minha sogra cuidava de mim. Eu podia sair do quarto pro banheiro, do banheiro pra cozinha. Era isso que eu podia fazer. Eu não podia mexer com nada de serviço, não podia mexer com nada, então eu tinha que ficar quietinha. E fiquei ali até as 39 semanas. Quando faltava, se eu não me engano, 3 dias, 4 dias pra minha cesárea, a minha mãe veio pra ficar comigo. Aí eu retornei pra minha casa. Com 39 semanas e 5 dias, eu fui pro hospital e minha mãe ficou comigo. Minha mãe ficava durante a noite e o Herbert ficava durante o dia, né? Porque só podia ter 2 trocas, então não tinha visita e só 2 trocas, então minha sogra não conseguia ir. Então quem foi minha mãe e o Herbert. Aí, quando eu fui pra casa, ganhei o Júnior no sábado, na segunda-feira de manhã eu já fui liberada e fui pra casa. A minha sogra foi nos ver, conheceu o neném, tudo. A gente vai deixar, eu vou ver se eu tenho algumas fotinhas aqui pra mim deixar pra vocês. Primeiro contato da minha sogra com o nenê, tudo. Então, foto com a minha mãe, com o neném também, do Herbert. Vou ver se eu tenho algumas fotinhas aqui pra deixar pra vocês. Aí saí da maternidade, minha sogra veio ver o nenê, conhecer tudo. E minha mãe me ajudou mais ou menos durante uns, eu não lembro se foi 8 dias ou 15 dias que a minha mãe ficava comigo, porque logo ela voltava a trabalhar. Então, a minha mãe ficou comigo, me auxiliou na minha alimentação. Eu fiz uma alimentação bem rígida, minha alimentação foi muito bem cuidada. E logo após, minha mãe teve que ir embora. Eu lembro que minha mãe não deixava eu dar banho no nenê, não deixava eu trocar a fralda do nenê. Por ser cesárea, costuma ter um cuidado um pouco maior, né? Então, minha mãe não deixava eu pegar nem o nenê de pé no colo. Então, fui muito bem cuidada. E logo após, eu fui pra casa da minha sogra. A gente sabe que os cuidados aí de cesárea é mais ou menos 45 dias. A gente sabe que tem pessoas que não podem, não conseguem, tem que voltar pra casa com o nenê e tudo. Mas graças a Deus, Deus me abençoou muito nessa parte. Esse é um vídeo que eu falo não só rede de apoio, gente, mas é um vídeo sobre gratidão. Agradecer pelo que eles fizeram por mim. Né? Hoje é muito difícil a nora ter uma relação tão boa com a sogra como eu tenho. A minha sogra é minha mãe. A minha mãe tá longe de mim, então a minha sogra é a minha mãe. E eu lembro que eu fui pra casa da minha sogra após a minha mãe ir embora. No outro dia, eu lembro que teve um dia que eu liguei em desespero pra minha sogra e falei que eu tava com muito medo de ficar sozinha. Muito jovem, era só eu e o Herbert, tinha chegado uma criança nova pra gente. Por mais que eu sabia trocar fralda, eu sabia dar banho, sabia fazer as coisas, mas eu tava muito assustada, porque é tudo muito novo. Ali pra mim era um caminhão de emoção. Eu tava com os hormônios todos, o útero voltando ao formato normal, então é muita emoção, muita coisa. Então eu lembro que eu liguei em desespero, em prantos pra minha sogra, com medo. Ela falou, não, Dai, eu tô aqui, eu, seu sogro, a gente vai te ajudar, vai ajudar você e o Herbert, o Júnior. Vem pra casa a hora que a sua mãe foi embora. Se eu não me engano, foi 1 dia, 2 dias antes da minha mãe ir embora, que eu entrei em desespero. Aí, logo que a minha mãe foi embora, eu já tava com as malas prontas pra mim pra casa da minha sogra. Como era pandemia, então a minha sogra tava mais tranquila, né? Quem ia pra loja era só o Herbert e o meu sogro, ele que ficava na loja. A minha sogra ficava mais tempo comigo e com o neném. Tinha dia que ela ia pra loja porque precisava, né? Mas tinha dia que ela ficava ali comigo. Às vezes ficava a parte da manhã e a parte da tarde ia pra loja, né? Então a minha sogra que me auxiliou ali, eu fiquei mais ou menos, se eu não me engano, 2 meses na minha sogra. Se não foi mais, a gente nunca lembra. Mas fiquei ali onde a minha sogra não deixava eu fazer nada. A minha sogra fazia comida, a minha sogra cuidava, dava banho no Júnior. Minha sogra foi uma mãe pra mim, me ajudou em muito com o Júnior. Teve
Tinha a noite do Júnior, como eu comentei pra vocês no vídeo anterior, do Júnior ter a confusão de bico, ele começou desde a casa da minha sogra. Teve vez do Júnior não dormir e a minha sogra e meu sogro pegar ele e dormir com ele, sabe? Falar pra mim, pro Herbert dormir e eles passarem a noite com o Júnior, tanto meu sogro quanto a minha sogra. Então teve noite deles fazerem isso, sabe? Deixar de dormir pra cuidar do Júnior pra mim. Então a gente sabe que é muito difícil hoje você encontrar pessoas que façam isso. E a minha sogra e meu sogro são anjos na minha vida, na vida minha e do Herbert. Eles sempre nos ajudaram nessa parte, em tudo que vocês imaginar, minha sogra sempre me ajudou. Né? Inclusive a caminha do Júnior foi presente deles, que sempre me ajudaram em tudo. Eu e o Herbert precisar, eles sempre estiveram ali. E a rede de apoio deles foi muito importante pra mim, pro Herbert, muito, porque eu não sei o que teria sido se eu não tivesse eles aqui. Minha mãe me ajudou muito, mas ela me ajudou no que ela pôde, porque ela voltava a trabalhar, né? E ela morava em outra cidade, então ela não podia ficar aqui comigo. Veio ela e minha irmã, as duas me ajudaram em casa a cuidar do Júnior, e depois eu fui pra casa da minha sogra. Então quem me ajudou até passar o período do Júnior, da confusão de bico, foi a minha sogra, ela que me levava pro Júnior tomar vacina. Na época eu não tinha carteira ainda. Então ela que me auxiliou em tudo. Eu tenho carteira hoje, mas gente, eu tenho um pavor de dirigir que vocês não têm noção. Eu acho que eu vou ter que... É uma trava que eu tenho, pegar em carro, dirigir. Pra mim é... Não gosto, tenho medo, sei lá. Mas então a minha sogra foi a pessoa que me auxiliou ali em tudo. Tudo que eu precisava. Café da manhã, na minha alimentação, foi ela que cuidou. Ela que fazia almoço, ela que fazia a janta. Chegava cansada e ela fazia o que ela podia, sabe? Então, assim, a rede de apoio é extremamente importante. Eu sou muito grata a Deus porque o Senhor colocou anjos na minha vida. Minha sogra, meu sogro, minha mãe são extremamente importantes pra mim. O Herbert me auxiliou muito, muito, muito. Sempre esteve ali do meu lado. Quando eu precisei ficar internada na gestação do Júnior, quem fez as coisas por mim foram a minha sogra e o Herbert. Eles que ficaram comigo ali naquele momento. A gente tava com a pandemia, não tava ainda forte, não tava tudo fechado ainda na época, mas que começou a fechar ali por volta de maio e abril, que foi o pior mês, fechou tudo. Então eu lembro que a minha sogra, eu precisava de camisola, eu tava sem camisola pra ficar no hospital. A minha sogra foi atrás de comprar pra mim. Então, assim, foi as pessoas que me auxiliaram, que ficaram ali comigo, sabe? Quando eu precisei ficar internada. Então eu tenho... O meu sentimento é de gratidão, uma gratidão gigantesca. Foi isso. Eles me ajudaram em tudo, me ajuda até hoje. A minha sogra, quando eu preciso de alguma coisa, ela tá pronta pra me ajudar sempre. Como eu só tenho eles aqui, né? Minha mãe não tá aqui. Eu tenho só eles, então elas que me ajudam. Quando eu tive a perca do nenê também, foi a minha sogra que me ajudou. Parte emocional, me aconselhando ali sempre do meu lado, me ajudando. Então eu tenho uma ligação muito forte com a minha sogra, como se fosse uma mãe pra mim aqui. É minha mãe, por minha mãe tá longe. A emoção de gestante já, né? A gente não se aguenta. Então, é isso, gente, que eu tenho pra falar pra vocês. Rede de apoio é extremamente importante. Ah, Dai, mas eu não tenho ninguém, eu não tenho família. Mas se você tem uma amiga, se ela estiver assistindo esse vídeo, gente, por favor, cuidem. É extremamente importante rede de apoio. É muito desgastante pra nós que somos mamães, né? No começo ali, principalmente mamãe de primeira viagem, que a gente tá aprendendo tudo. Então, é extremamente importante a gente ter uma rede de apoio. A gente sabe que tem alguns pais que... Ah, já fiz o filho mesmo, agora a responsabilidade mãe não. Responsabilidade é dos dois. Pra fazer não foi bom? Então, agora tem que arcar com as responsabilidades. Saber que filho não é brinquedo, filho é responsabilidade. Filho exige atenção, carinho, amor. Você tem que abrir mão de muita coisa, né? Tem que entender que não é só a mãe que tem que abrir mão, é o pai também. Afinal, não é só a mãe que serviu ali pra carregar, nascer, nada. Ele precisa dos dois. O filho, ele precisa da imagem de pai. O pai é extremamente importante na criação do filho, tanto do filho quanto da filha. O pai tem que ensinar proteção. A filha tem que se sentir segura, o filho tem que se sentir forte, corajoso, o pai tem que ensinar os valores para os filhos.
filhos. O pai tem uma extrema importância. A mãe é a que abraça, a que ama, a que ensina, e o pai é o que protege, o que educa, o que ensina a ser forte pra vida. Talvez a geração nossa tá uma geração tão fraca, porque às vezes é só a mãe que cuida. O pai esquece que ele tem um papel extremamente importante na geração de hoje. Eu ouvi uma frase e essa frase me impactou muito, e realmente é o que tá acontecendo. A nossa geração era para ser a geração mais inteligente, a geração com menos doenças, principalmente psicológica, mas não. A nossa geração é a geração mais burra. Desculpa a forma de falar, mas a frase que eu ouvi é: a nossa geração tá sendo a geração mais fraca e mais burra do que os nossos pais. Então, os meus pais, eles criam pra ser mais inteligente. Nem a minha mãe e meu pai me criou pra ser mais inteligente que eles. Só que o que tá acontecendo? Os pais de hoje em dia estão criando os filhos pra ser menos. Os filhos estão sendo mais fracos, né? A mídia social tá estragando os filhos de hoje, psicologicamente, com tanta coisa que a gente anda vendo aí, né? Os filhos estão sendo mais fracos psicologicamente, porque tem preguiça de estudar, tem preguiça de correr atrás de conhecimento. É uma triste realidade. Isso eu ouvi de uma pessoa extremamente grande falar isso, que os filhos estão vindo mais burros e mais fracos do que os próprios pais. E é ao contrário, a gente tem que ser criado para ser mais inteligente que eles. Os meus filhos têm que ser mais inteligentes que eu, têm que ter mais conhecimento que eu. A tecnologia tá estragando demais os nossos filhos. Um assunto que eu quero vir falar com vocês é sobre tela futuramente, que é uma coisa que prejudica. Ah, Dai, mas eu não tenho jeito, não tem como deixar e tal. Mas o problema não é, às vezes, você deixar. É o tanto de tempo que você deixa, gente. Tela, se vocês fossem estudar o comportamento da criança, o que prejudica, não deixava, sabe? Assistir é complicado. Às vezes precisa. A gente tem que entender que tem casos que não tem como remediar. Você deixa ali um pouquinho, mas é aquele pouquinho só e pronto, porque prejudica. Faz mal até pra gente, imagina pras crianças. Então, voltando ao assunto da rede de apoio, papais, por favor, entendam que a gente tá numa mudança gigantesca de hormônio, de tudo, de emocional, tudo. Então, ajudem a mamãe. Vocês são pais, vocês carregam essa responsabilidade também. Ah, mas é só ajudar com o neném? Não. Às vezes a sua esposa precisa de um abraço, de uma palavra de carinho. Tem muitos maridos que depois que a esposa tem filho, a gente sabe que o corpo muda, mas eles às vezes não elogiam, não tem amor, não tem carinho. E vocês têm que entender que uma gestação deixa cicatrizes, né? Deixam estrias, né? Às vezes um abdômen um pouquinho maior, mais inchado. Ajude ela, se é uma coisa que incomoda, seja conselheiro, ajude ela, apoie ela, fala: ah, eu quero voltar para uma academia, por exemplo. Você fala: não, então você vai escolher um horário que fica bom para você ir para academia, eu fico com o nenê, por exemplo, sabe? Eu e o Herbert, a gente conversa muito sobre isso, a gente tem as nossas trocas, que nem de manhã, o Herbert que fica com o Júnior pra mim ir pra academia. Por mais que eu vou cedo, por exemplo, eu costumo ir 5 horas da manhã pra academia, 5h30, ou às vezes eu vou no período da tarde que o Júnior tá aí na escola. Mas teve época que antes de eu engravidar, que eu ia treinar e o Herbert ficava com o Júnior, eu ia de manhã cedo, o Herbert ficava com ele. Precisava fazer um cafezinho, o pai faz. A mãe, por exemplo, logo que tem um nenê pequenininho, se não tem a família como rede de apoio, mas tem só o esposo ou uma amiga, prepara um café da manhã, leva ali pra ela, monta a marmitinha, leva pra ela. É uma forma de você demonstrar que a mãe é importante também, porque as pessoas costumam esquecer da mãe, né? Nasce o filho, as pessoas só querem saber do filho. Ai, eu acho muito engraçado que durante a gestação tem pessoas que nem mandam mensagem perguntando se você tá bem, como que tá sendo a gestação. Mas quando o neném nasce, aquela pessoa: ai, eu quero ir conhecer o neném, eu quero visitar. Chega à nossa casa, vai te visitar e pega o neném ali um pouquinho no colo, às vezes nem cuida pra você tomar um banho, você tá ali toda cansada, não cuida do neném pra você tomar um banho, ou não cuida do neném pra você dormir um pouquinho. Claro, isso pessoas de confiança, né? Pra você dormir, tomar banho e deixar na mão daquela pessoa, porque hoje a gente sabe que tá complicado o mundo, né? Mas não tem esse amor pela mãe, sabe? As pessoas esquecem que atrás da mãe existe um ser humano que tem sentimentos, que cansa, que esgota. Então as pessoas esquecem desse lado
materno. Foca só no bebezinho que tá ali, que é a coisa mais gostosa do mundo, fofa, que a gente tem vontade de ficar ali o tempo todo. Mas o meu conselho é esse: lembre da mãe, lembre da mulher, né? Ela não se tornou só mãe, ela não é só mãe, ela é uma mulher, independente se ela teve o filho agora ou depois, ela continua sendo mulher, né? Então meu conselho é esse: pai, marido, ajude essa mulher. Ela tá passando por turbilhão de emoção, né? O organismo tá tudo diferente, o corpo tá diferente. Elogie a sua mulher, fale que ela está linda, porque o corpo pós-parto, ele é lindo. Ele passou por um processo de mudança, é o maior processo de mudança que existe, é a gestação num corpo. Você tá dando a vida sua ali por uma criança que vai crescer dentro de você. A obra de arte mais linda que Deus deixou, sabe? É privilégio carregar esse filho. E você, pai, entenda que toda essa transformação, ela abriu mão de muita coisa por aquilo. Abriu mão, às vezes, de ter um corpo perfeito, de não ter estrias, porque gravidez, gente, dá estrias. Eu tive estrias. Claro, tem mulheres que são beneficiadas por não ter estria, mas eu tive estria na gestação do Júnior, sabe? Em nenhum momento meu esposo se desfez de mim por isso. Muito pelo contrário, meu esposo sempre elogiou. Às vezes eu me sentia mal, ele não, amor. É cicatrizes da sua história. É uma história linda que você vai poder contar pro seu filho, e ali tem os caminhos da história que você conta. Tem a prova que tá ali do caminho que tudo passou, entendeu? Então, entendam isso, que o corpo da mulher muda tudo. O corpo emocional. Tem mulheres que passam por depressão pós-parto, e tem homens que acham que é besteira, que é frescura, que é, ai, você tá fazendo isso pra chamar atenção, porque agora você perdeu a atenção, porque agora o filho que tem atenção. Gente, não é assim. Entenda isso, homem, que a mulher tá numa mudança gigantesca. Então ajude, seja apoiador, seja marido, cumpra a função sua como marido, protetor. Vocês têm que entender que o marido, ele é protetor, ele tem que proteger a sua esposa do que os comentários das outras pessoas, de tudo. Ele é o protetor do lar. Nós somos aqui, damos amor, carinho, e eles são os protetores da nossa casa. Então proteja a sua esposa, zele por ela. O meu conselho é esse pra vocês. E aquelas amigas que se dizem amiga antes da gestação, você também toma vergonha na cara e vai cuidar da sua amiga que acabou de ter um filho, porque na hora que ela tava lá boa, servindo pra você, saindo pra se divertir com você, você tava junto. A hora que ela tem o filho, às vezes você não ajuda, que eu já conheço casos disso, muitos casos disso, de amiga que diz amiga, mas quando tem filho, a gente sabe que não é responsabilidade da amiga, mas se ela diz que é amiga, às vezes ela auxilia, entendeu? Por exemplo, leva uma marmitinha pra ela, ou manda uma mensagem perguntando se ela tá tudo bem, se precisa de alguma coisa, entendeu, gente? Isso é rede de apoio, não é só família, não é só marido, não é só sogra, não é só mãe, é as pessoas que estão em volta. Então lembre dessa mamãezinha, tá bom? Ela vai ficar muito feliz e grata por você pra sempre, pode ter certeza. Não faça isso achar que você precisa dessa gratidão, ou achar que você é bom, você faz isso porque você é bom. Faça por amor por aquela pessoa, e ela vai ser grata por você pra sempre, pode ter certeza. Como sempre, um vídeo longo de novo, que a pessoa fala mais do que a boca, mas é isso, é um assunto que rende, gente. É um assunto que a gente fala muito. Não esquece de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Espero que ajude muitas mamães, porque esse é um assunto muito, muito delicado. E coloque pro seu marido escutar, né? Independente se ele faz ou não o papel de pai presente, mas coloque para ele escutar, que vai ajudar. Futuramente eu pretendo trazer o Herbert também para conversar com vocês, falarem sobre isso, sobre o papel do pai, né? Na gestação, após a gestação, tudo, tá bom? Então espero que vocês gostem, e desculpa pelo vídeo longo, mas eu vou aprender, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.